Eu tenho que virar. Por isso que eu caprichei. Demorou, mas chegou. Aqui eu vou mostrar que eu mantenho organizado o meu quarto. Aqui é a área de roupas sujas, é um setor que eu classifico por cor, número, tamanho de roupas. Lá que virou uma dispensa de comida. De camisas escuras. Pode dar fantasma aqui? Pode? Você vai comer mais, Guilherme? O quarto do Caio também, ele mantém uma organização. Então, a fita chegou no final. O Caio tá... A fita chegou no final, né? Então, a gente gostaria de despedir de vocês. Essa fita aí tem bastante coisa pra vocês assistirem e reassistir, né? E aqui estão as coisas que o Caio vai mandar aí. Olá pessoal, estamos aí, agora é o episódio 2 do De Volta... 3? É o 3. É o 3 do De Volta para o Futuro. Quem está acompanhando nosso canal sabe que a gente está fazendo uma série De Volta para o Futuro parecida com aquela que saiu no cinema, né, Caio? Sim. Não tão parecida. Né? É mais ou menos. Né? O que a gente está fazendo? A gente está revisitando os primeiros lugares que a gente morou aqui no Canadá. Então provavelmente você já deve ter visto, se não viu, fica essa dica. A gente já colocou o episódio do primeira casa do Caio, primeiro apartamento do Caio no Canadá. E vocês estão ouvindo um barulho de fundo, é o metrô de Vancouver. A gente escolheu esse foi o primeiro lugar que eu morei. Vamos introduzir assim. Aí que tá, esse lugar aqui, esse episódio, ele tá cheio de coisa, né? Tem muita coisa que aconteceu durante esse tempo com a gente. A primeira delas foi... Nossa, tem alguém tocando música aí. Tá aqui, acho que na garagem. E aconteceu muita coisa aqui. Então vamos por ordem da data. Eu morava na casa do episódio anterior. Aí eu tive um amigo japonês que a gente decidiu alugar aqui um basement, um apartamento que fica na parte de baixo da casa. 2 quartos. Então a gente mudou pra cá. Pela facilidade, como vocês podem ver, o metrô é logo atrás, então era muito fácil de ir pro centro da cidade. Ele já estava indo para um college, eu não... O que eu estava fazendo na época? Eu estava finalizando ainda o meu curso de inglês. Na verdade, ele também estava finalizando. Então daí a gente decidiu mudar para cá pela localização, a facilidade. O preço aqui é 2 quartos, um era bem pequeno, mas mesmo assim tinha cozinha, tudo mobiliado, era legal. Se tiver imagem aí em cima a gente vai colocar para mostrar para vocês. E a gente pagava $800 por mês, 400 cada um, que era o mesmo preço que eu estava pagando naquela casa na anterior. Bom, a gente morou aí por um ano mais ou menos. A gente mudou em fevereiro e o Guilherme chegou aqui em dezembro. Final de dezembro 2005. Aí o Guilherme, a partir de janeiro, quando nossos pais foram embora, o Guilherme mudou pro meu amigo japonês, mudou para o centro da cidade, e o Guilherme passou a morar comigo. Então essa foi a nossa primeira residência. Sim. Na época que a gente era estudante aqui. Caio, subindo essa rua me passa várias memórias. Outra coisa também, extremamente importante. Durante esse tempo, antes do Guilherme chegar, ocorreu a criação do Vancouver para brasileiros na época. O Canadá para brasileiros nasceu nessa casa, nessa cozinha. A gente não mostrou a casa. A gente não mostrou ainda, a gente vai mostrar. Né? A gente não chegou lá ainda. E então, outro fato importante é que antes do Guilherme chegar, no meio do ano, mas eu lembro que a partir de março, abril, eu comecei a codificar o Vancouver para brasileiros na época. Então ele nasceu aqui nessa casa, no quarto aqui dessa casa. Que depois virou Canadá para brasileiros. A gente tá na rua, a famosa Rua do Lixo aqui, né? Então essa é só uma rua de trás aqui, não é a rua principal. Essa é a rua de trás das casas, onde o caminhão do lixo passa para pegar e tudo, tem as garagens. Mas eu desci aqui, Caio, eu desci essa rua para ir para a escola de inglês. Não, a gente descia por aquela outra rua para ir pro parque, né? Não, aqui para ir pro parque, lá para ir pro metrô, né? E a gente saía por esse portãozinho aqui, essa parte de trás. A gente tinha uma chave, a casa
é aquela lá em cima, as pessoas moravam em cima e tem 2 apartamentos embaixo que ele alugava os 2. São apartamentos separados mesmo, com a entrada separada, então a gente morava aí nessa casa. A gente vai mostrar ela lá na frente agora. E daí a gente saía daqui, 1 minuto a pé, tem ainda a estação do metrô, então era bem conveniente. 15 minutos aproximadamente a gente estava no centro de Vancouver. Então essa já é a rua, não a principal, mas a rua aqui que dá lá para a estação do metrô, ela fica lá atrás. Anos depois provavelmente vai ser um vídeo separado, não sei nem se a gente vai chegar até lá, mas tem uns prédios lá atrás, mais pra lá. Eu também cheguei a morar lá com a minha esposa depois que a gente casou. A gente voltou pra essa região. Cara, essa região ela me traz bastante memória. Traz memória do inverno. Eu cheguei aqui e tava primeira frio, neve. A primeira neve, o inverno, eu aprendendo inglês. Quando eu cheguei aqui eu não sabia falar inglês. E o mais importante, deixa eu passar o carro aí. O mais importante, eu vim com dinheiro para 10 meses. Para sobreviver por 10 meses. Mesmo assim a gente gastava pouco. Era, como o Caio disse, 800 de aluguel, 400 para mim, 400 para o Caio. Mais gastos com transporte, eu gastava 600, 700 dólares por mês. Só que meu dinheiro ia acabar em 10 meses. Sim. E durante esse tempo eu e o Caio, a gente estava quebrando a cabeça. Como que a gente vai fazer? Porque na época não era tão fácil você trabalhar aqui. O estudante de inglês, de faculdade, não tinha essa liberdade de visto de trabalho como tem hoje. Então o que a gente fez? A gente começou a vender anúncios do Vancouver para brasileiros. A gente começou... Foi aí que a gente começou a criar o Canadá para brasileiros. Vender anúncios e serviços dentro do site, que possibilitou eu estender o meu visto e continuar aqui no Canadá. Foi até depois naquela porque eu consegui um emprego no college e eu fazia essa permuta de trazer aluno. E eu trabalhava lá também, então a gente juntava tudo isso. E anunciava no Vancouver Brasileiros, no serviço. Então essa foi uma época assim de muito Deixa eu mostrar esforço. Aqui a frente da casa. Então, como é que era aqui? Eu posso ficar aqui na frente? Pode. Pode. O Guilherme tá na frente da casa, tinha também essa entrada lateral. Então essas duas casas elas são muito parecidas, que na época o dono da casa, ele era mexicano. E o vizinho dele também mexicano. Então acho que eles compraram junto, não sei, eram amigos. Então eles compraram juntos, ele também alugava, se não me engano. Não, acho que o amigo dele não alugava, não. E esse daqui ele tinha 2 apartamentos que ele alugava. Também lá a gente pega a rua mais principal, que é a rua da Joyce. Você lava a roupa lá. Tinha um lugar pra lavar a roupa. Lá tinha uma lojinha pra você lavar a roupa, queimar a roupa, né, Guilherme? Mais queimava do que lavava. A secadora, quando era camisa branca, a secadora deixava ela meio amarronzada. A gente não tá brincando, não, queimava mesmo. E também tinha uma lojinha lá, bem simples, que às vezes eu comprava os meus miojos lá, ou ia comprando assim. Só conforme eu ia comendo nos dias, eu comprava lá o que precisava. Cara, tem uma coisa que você não quer que eu fale, eu vou falar. Pode falar. Eu vou falar. A gente vai provavelmente inserir nesse vídeo algumas imagens de arquivo, porque a gente está num processo de recuperação e a gente tem muito vídeo e foto dessa época. Não só dessa época, de diversas épocas nossas aqui no Canadá. Então a gente está num processo de recuperação de imagens, que a gente está, eu não vou dizer o que é, mas é um projeto nosso relacionado à memória e Canadá. Sim. Para por aí, né, cara? A gente já tá trabalhando desde do último novembro, dezembro. A gente começou a conversar antes, mas roteirizar tudo, acho que foi desde novembro que a gente já tá trabalhando nisso. A gente não tem nada definido ainda, mas a gente vai colocar um petisco disso nesse vídeo. Vai dar, cara? Dá pra fazer isso? Dá. Podemos fechar assim, né? Que nem o Celso Russomano. Podemos fechar assim? Podemos fechar assim. Então é legal. Então acho que a gente deixou alguma coisa de lado aqui nessa... Bom, daí quando a gente estava aqui, só para dar o final da história, dessa casa. Então, eu e o Guilherme, a gente morou junto aqui. A gente fazia compra no Metrotal, no supermercado lá. Daí o que aconteceu? O dono dessa casa, ele vendeu a casa e ele chegou pra gente e ele falou assim, seguinte, eu tô pra vender a casa, eu tô vendendo, pode ser que os novos donos, pode ser que eles vão querer ficar com vocês aqui,
Talvez eles vão continuar alugando, mas talvez não. Então daí, com essa notícia, o que a gente fez? Na dúvida, a gente já começou no dia seguinte, no final de semana, a gente já foi atrás de outros lugares, até aqui perto, tudo, e a gente alugou um outro lugar que vai ser o próximo episódio dessa história. Então a gente morou aqui por quê? 1 ano e... Eu morei por 9 meses, você morou Verdade, um pouco mais, a gente né? mudou em setembro, né? A gente mudou em setembro. Então o Guilherme mudou comigo, eu já morava aqui, o Guilherme mudou comigo em dezembro, janeiro, né? Daí em setembro a gente teve que sair daqui, que vai ser o próximo episódio que vocês vão acompanhar. E a mudança foi feita pelo SkyTrain. A mudança foi feita pelo SkyTrain. Metrô. A gente não... 2 dias, indo e voltando no metrô. Com um monte de mala, caixa. E não pode, né, cara? Depois eu descobri que não podia. Mas são coisas que brasileiro tem que fazer quando chega no Canadá, né? Bom, então é isso, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.